Boa tarde a todos. Agradeço o convite do Conselho Distrital de Lisboa, na pessoa dos seus vice-presidentes. Cumprimento o senhor da Comissão da Eficácia o Sr. Carlos Matos, já lhe estou a trocar as coisas, Sr. Carlos Matos do Colégio da Especialidade dos Agentes de Execução, e o Sr. Luís Góes, que é secretário-geral da Câmara dos Solicitadores, os meus ilustres colegas e é representante da CPE. Eu, ao contrário das outras pessoas, não digo CPE. Digo CPE. Espero que os que restaram, pronto, a minha apresentação vos sirva de algo. É um bocadinho académica, não é uma coisa muito prática. Já me tiraram as novidades todas, os oradores anteriores, portanto, as novidades que eu descobri ou que trazia já foram todas embora, mas pronto. Vou começar por falar do prazo, do nosso prazo, que para os advogados é sempre o mais importante e sempre o que nos preocupa mais. O prazo é de 20 dias a contar da citação. Se a matéria for superveniente, será a todo o tempo. Portanto, todo o tempo do decurso da ação e que o executado tenha, portanto, o conhecimento de matéria superveniente, pode opor-se com essa matéria superveniente. Tem que ter um cuidado nestes artigos, que muitas vezes nós não nos apercebemos porque está dentro do Código de Processo Civil e nós pensamos que, como está dentro do Código de Processo Civil, é tudo, acaba por se aplicar as mesmas regras. No caso da execução, não se aplica o 486, número 2. Ou seja, quando há uma pluralidade de executados, o último a ser citado não aproveita o prazo. Portanto, cada executado tem um prazo. Não há um prazo para o último a ser citado. Portanto, isso é um cuidado que temos que ter, que não vamos aplicar a regra geral quando há regra específica. Se o executado for citado para a execução após a realização da penhora, deverá então cumular-se a oposição da penhora com a oposição à execução. Daqui digo-vos já, mais à frente voltarei a falar nisso, mas que a oposição à penhora é um incidente, a oposição à execução é um processo declarativo sumário. Quando se cumulam, transformam-se apenas num processo declarativo sumário. Não há aqui uma mistura. No artigo 813, número 2, nós vemos, então, os fundamentos. Os fundamentos são os do 814, os do 814, que são a inexistência e a inexecuibilidade, a falsidade do translado, a infidelidade deste. Esta infidelidade não é assim uma coisa tão fora do normal. Quando recebem uma sentença e quando pedem uma certidão dela, convém verificar se a sentença está conforme. Porque muitas vezes, nas máquinas dos nossos tribunais, as certidões não saem tal e qual. E aí o executado vem de imediato arguir que aquele translado não é fiel. Portanto, convém verificarem se a quantia era aquela, se estava tudo correto. Depois temos a falta dos pressupostos processuais normais, aliás, que o meu colega já falou. Temos também a falta da nulidade da citação para a ação declarativa. Esta aqui é capaz de ser um bocadinho mais escassa, mas pode acontecer. E temos qualquer facto extintivo ou modificativo, inclusivamente a prescrição, que aqui neste artigo vem referida. Já não sei da colega que me fez a pergunta há bocado, que deve andar aqui. Está no 814, a linha G. Depois, tratando-se de sentença homologatória, qualquer causa de nulidade ou anulabilidade desses atos. A execução fundada em sentença arbitral serão os fundamentos todos do 814, mais os da lei arbitral, que é o artigo 27 da lei arbitral. Aqui temos, quando o tribunal foi irregularmente constituído, quando houve violação do artigo 23, depois vocês verão isto são matérias que... E há aqui uma que é ter o tribunal conhecido de questões que não podia tomar conhecimento, ou ter deixado de pronunciar sobre questões que teve a apreciar, nos termos do 668, a linha D, uma vez que determina a nulidade da sentença. Esta eu acho que é realmente a única que aqui nos pode fazer sentido, uma vez que as decisões arbitrais muitas vezes vêm com factos que não correram bem assim no julgamento. Os colegas que já tiveram experiências dessas, com certeza concordarão comigo que muitas vezes as decisões arbitrais não espelham exatamente aquilo que se passaram nos julgamentos. Quando baseada em qualquer outro título, servem todos os fundamentos anteriores, bem como todos e quaisquer que possam ser deduzidos como defesa. Não vos disse, porque o meu colega já vos disse, que neste momento a injunção
é equiparada à sentença e entra no 814 a partir do Decreto-Lei 226 de 2008. Disse-me aqui o colega, bem mais informado do que eu, que há um artigo na nossa revista da Ordem deste mês que vem suscitar a inconstitucionalidade porque pode não ter havido contraditório, por alguma razão. Os termos em que é decidida a oposição à execução, deverá o juiz decidir a tempestividade da mesma, verificar a validade ou invalidade dos fundamentos que profere, e aí profere despacho de deferimento ou indeferimento liminar da oposição. Indefere liminarmente quando não tenha sido respeitado o prazo, o nosso amigo prazo, o fundamento não se enquadrar nem no 814, nem nos artigos 814 ou 816, ser manifestamente improcedente e, havendo deferimento, o exequente é notificado para contestar em 20 dias também, seguindo sem mais articulados. Portanto, é um processo sumário, sem mais articulados. Não se esqueçam de apresentar a prova, porque depois vais fazer falta em julgamento. Quando há vários réus e algum deles contestar, a revelia aqui não é total. É nos termos do 485. Não há revelia absoluta e pode produzir o efeito jurídico. Este é o artigo 817. Cá está. Ou quando se tratar de provas que exija documento escrito ou ainda factos alegados pelo exequente que estiverem em oposição com os alegados expressamente pelo exequente. O juiz aqui tem algum... Pode logo indeferir se vir que a matéria que é trazida não é uma matéria, não tem fundamento. Portanto, não é obrigado a aceitar aquela oposição, fazer a tramitação toda para dizer, afinal, isto não tinha fundamento nenhum. Portanto, aqui, os efeitos pode ser suspenso ou não. Pode suspender ou não o processo executivo. Se tiver havido citação prévia, poderá suspender-se em duas situações. O executado opelente presta caução, e aí suspende, ou impugnar a assinatura aposta no título e apresentar documento que constitui elemento de prova. E esta questão já começa a levantar problemas, porque as pessoas, quando vão assinar, já a fazem de propósito. Portanto, já acabam por não fazer a sua assinatura e depois juntam um bilhete de identidade, que é uma bela forma de dizer que não foi, de impugnar a sua própria assinatura. Obviamente não está lá ninguém a testemunhar, não é? E depois vamos ter o problema da prova, como sempre, o nosso grande problema. Ou vão tirar o cartão de cidadão e mudam de assinatura. Ou isso. Se não tiver havido citação prévia, o recebimento da oposição suspende de imediato a execução, relembrar que aqui já foi executada a penhora, já têm os bens, portanto já não precisam do processo executivo, não é? O exequente já conseguiu aquilo que é o seu fim, que é, no fundo, o património do devedor, não é? No entanto, se for suspensa pelo recebimento da oposição e estiver parada por mais de 30 dias, por negligência do executado, a execução prosseguirá, não poderá haver pagamento nem ao exequente nem a outro credor, a menos que o exequente preste caução. Não me parece assim uma coisa que prestar caução para depois vender, não me parece assim, mas é o que a lei diz, é o 818. Cá está. Na execução para entrega de coisa certa, a oposição, por benfeitorias que o executado realizou, não suspende a execução se o exequente prestar caução no montante dessas benfeitorias. Portanto, não terá o senhor que fica lá eternamente com a casa vazia, à espera que o processo judicial se decida o que acontecia antigamente e que ficavam ali os imóveis parados, que não é bom nem para a economia. Se for totalmente procedente, terá que se levantar todas as penhoras efetuadas nos bens do executado, obviamente. Se não agiu com a prudência normal, há aqui uma indenização. Há uma indenização que está espelhada no artigo 929. Não, é a seguir. É o 819. Exatamente, muito obrigada. Que está espelhada aqui, que diz que é uma multa correspondente a 10% do valor da execução ou de parte dela e que não pode ser inferior a 10 UCs, nem superior ao dobro máximo da taxa de justiça. Incorre, obviamente, em responsabilidade criminal também, se esse dano tiver uma natureza que o permita. Quanto à oposição à penhora, há aqui agora uma novidade que foi trazida para este decreto-lei e que não me roubaram. Foi a única novidade que eu fiquei aqui. É onde e a quem se entrega. Porque isso era claríssimo antes da reforma.
da reforma da reforma, não é assim que se chama, a reforma da reforma. Pronto, agora diz que quando se peça a substituição dos bens à penhora, a oposição à penhora é entregue ao agente de execução, que a entregará ao juiz. Portanto, se houver só oposição à penhora, é entregue ao tribunal. Se houver requerimento de substituição dos bens penhorados e oposição à penhora, esta é entregue ao agente de execução, que a entrega. Se a entregarem no tribunal, eu acredito que o juiz não venha dizer que não recebe. Mas, de qualquer forma, tomem atenção para este, é o 834, número 4, o artigo. Aqui, os fundamentos. É inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos ou a extensão com que ela foi realizada, a imediata penhora de bens que só subsidiariamente correspondem pela dívida e a incidência da penhora sobre bens que, não respondendo nos termos do direito substantivo pela dívida exequenda, não deviam ter sido atingidos pela diligência. Aqui vamos olhar, se calhar, para alguns deles e para cada um. A inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos ou da extensão com que ela foi realizada, os bens podem ser parcialmente empenhoráveis e serem penhorados no seu todo. Se são parcialmente empenhoráveis, nos casos, por exemplo, indispensáveis à economia doméstica. Eu lembro-me, como os colegas se lembrarão, quando entrou em vigor esta reforma, a única coisa que o legislador considerava indispensável era a cama, o frigorífico e o fogão. E a mesa da sala, acho eu. Pronto. Agora não. Agora é a televisão, o sofá. Nós qualquer dia chegamos lá e não temos nada para trazer. Pronto. Mas pronto. Tudo é indispensável à economia doméstica. Pronto. Vai-se alargando. Nos casos em que os bens penhorados foram penhorados com maior extensão do que aquela permitida por lei, distingue-se duas situações. Ou que recaiu por bens só parcialmente penhoráveis, como, por exemplo, penhorou-se a conta bancária do executado e deixou-se menos que o salário mínimo nacional. Pronto, aqui é claro que houve uma penhora que estendeu aquilo que a lei permite. Estendeu. As finanças, por acaso, fazem uma coisa muito engraçada. Já me aconteceu várias vezes e a vários clientes. Quando executam, portanto, a conta fica congelada, uma espécie de congelada. Então, não recebe nem paga. Mas o saldo todo, pode dever 200 euros, mas se tiver lá 10 mil, aqueles 10 mil não recebe, não sai, fica ali meses à espera que os senhores das finanças resolvam, a administração fiscal resolva então cobrar. Depois, quando são penhorados bens próprios dos cônjuges, para pagar uma dívida comum, ou, portanto, os bens que subsidiariamente respondem pela penhora, são quando eles vão aos bens próprios de um cônjuge, porque o exequente ou considera aquele bem mais apetecível, ou vão mesmo sem pensar. E a dívida é comum, ou o contrário, quando a dívida é comum e vão aos bens próprios dos cônjuges. Aí, pronto. Também, quando são penhorados bens, a incidência da penhora, que bem, esta aqui pareceu-me importante, e aflorou aqui uma questão que, se calhar, se nós pensarmos um bocadinho no direito que aprendemos, isto faz sentido, mas se calhar não pensamos nisto. E eu só, quando fiz as pesquisas para isto, é que realmente esta questão me surgiu, que é a incidência da penhora sobre bens que não respondendo nos termos do direito substantivo pela dívida exequenda não deviam ter sido atingidas pela penhora, pela diligência, é a mesma coisa. Aqui estão os bens de terceiro, pronto. Mas há uma possibilidade aqui de haver doações ou testamentos que deixam bens que não respondem por dívidas anteriormente contraídas pelo devedor. Está no artigo 603 do Código Civil. E esses bens não podem ser usados em penhora de dívidas anteriores à doação, desde que a doação ou testamento digam que esses bens não respondem. Pois eu também caí um bocadinho assim, mas depois fui confirmar. E realmente, pronto, está no artigo 603 do Código Civil. São bens que podem... Também há outra situação, que é quando o exequente e executado fazem um contrato e diz só estes bens é que vão responder por esta dívida. E depois, quando se vai fazer a penhora, faz-se a penhora sobre outros bens. Aí também a penhora terá que ser ilegal, obviamente. O prazo tem que ser ilegal. Ele diz sempre que não. A legitimidade para a apresentação, o prazo e a tramitação
da oposição à penhora. A legitimidade para a apresentação é do executado, o prazo é 20 dias a contar da citação, quando é citado após efetuada a penhora. 10 dias a contar da notificação da penhora, quando já foi citado para a execução. Quando já vos tinha referido que é um incidente, mas quando é tramitado com a execução, segue o processo sumário, declarativo. Quando são bens de terceiro, obviamente que o meio próprio não é este, são os embargos de terceiro e seguem as regras dos embargos de terceiro. A oposição não se suspende a menos que o executado preste caução. Não vos aborreço mais, até porque imagino que querem jantar e eles não nos vão dar de jantar.